Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do SupraCast. Eu sou Marco Antônio, fellow do último ano de hemodinâmica aqui da USP de Ribeirão Preto, e hoje estou acompanhado da minha amiga doutora Ana Flávia. E aí, Ana? Olá, ouvintes, boa noite, Marco. É um prazer estar em mais um episódio aqui com você. E hoje o nosso tema é um tema muito legal, um tema muito importante na nossa prática clínica. Eu sou a Ana, sou residente do quinto ano de eco, e hoje o nosso tema aí é o trombo no ventrículo esquerdo. Perfeito. E hoje a gente vai precisar muito de você aí, Ana, para esclarecer para a gente. A gente vai falar, comentar da importância que o ecocardiograma tem na identificação aí do trombo no ventrículo esquerdo, né? E você tem desafio aí para a gente? Opa, com certeza, Marco. Então, o desafio de hoje é: qual a síndrome clínica que pode levar à formação de trombo no VE? Que bacana, legal. Então vamos para o episódio. Bora lá. Então, para a gente começar falando, é importante a gente frisar aqui sobre a principal etiologia do trombo no ventrículo esquerdo, né? E eu acho que todo mundo já sabe que é o infarto agudo do miocárdio, né? Principalmente aquele infarto agudo onde a gente tem uma oclusão de DA, né? Aquele infarto anterior que vai levar à formação de trombo no VE. E essa formação de trombo, Marco, a gente vai voltar lá atrás e lembrar da tríade de Virchow, né? Isso que predispõe à formação dos trombos no ventrículo esquerdo. E lembrando um pouquinho da tríade, né? A gente lembra da hipercoagulabilidade, né? Isso, lembrar que o infarto é um estado pró-inflamatório. Ele vai aumentar, ele vai ativar mais cascata de coagulação, vai aumentar a fibrinogênio e neutrófilos, vai aumentar a agregação plaquetária, e tudo isso vai levar a um maior risco de formação de trombo. Além de que, claro, quando a gente tem um infarto, lembrar que a gente pode ter uma disfunção ventricular, e essa disfunção ventricular pode levar a uma estase sanguínea e predispor à formação. Além daquelas alterações de mobilidade segmentar, né, principalmente no ápice, a formação de aneurisma, tudo isso aumenta a chance de formação de trombo. E também a própria lesão miocárdica por conta, a lesão tecidual por conta do infarto, né? A gente sabe tanto pela própria isquemia, como um paciente que colocado para reperfundir, então tudo isso também pode aumentar a chance de formação. Então, são uma da fisiopatologia da formação do trombo. E lembrar que essa chance, né, esse aumento do risco de formação de trombo, ele ocorre principalmente nas primeiras 2 semanas, que é que é o agudo, né? E que esses 3 fatores da tríade de Virchow, eles vão estar mais evidentes. Então, lembrar que nas primeiras 2 semanas a chance de formar trombo é maior. Antigamente, né, Marco, antes, na era pré-trombolítica, a incidência de trombo era muito maior, né? Chegava aí a 40%, 50% de a incidência de formação. Hoje em dia, a gente sabe que com o advento da reperfusão, com os trombolíticos, com a própria angioplastia, a cirurgia, a gente tem uma queda nessa incidência. Então, a gente beira aí os 13% a 15% desses pacientes, lembrando que o principal é infarto em parede anterior. E claro, né, Marco, a gente tem outras etiologias além do infarto, né, como a amiloidose, o Takotsubo, o que leva a uma disfunção apical transitória, a própria disfunção ventricular para outras etiologias. O Chagas, né, a gente sabe, a gente está num país aí que tem uma prevalência muito alta de Chagas, então também pode levar à formação de aneurismas e então o trombo. Cardiomiopatia não compactada, onde a gente tem aquela hipertrabeculação. Então, são algumas das etiologias que podem levar à formação de trombos. Muito legal, Ana. Isso aí. E além disso, lembrar que a característica física do trombo, dependendo, a gente vai ter uma maior chance de embolizar ou não.
Aqueles trombos que são mais protusos, que eles são mais pedunculados, que eles, digamos, eles têm uma protusão para o ventrículo esquerdo ali, eles têm por ter uma mobilidade maior, eles podem levar uma chance maior de embolizar e causar eventos isquêmicos, né? Maior chance aí, então, da gente ter um desfecho pior. Então, esse é um resuminho aí das nossas principais etiologias, né? E da nossa fisiopatologia na formação dos trombos. Bacana. Isso que você colocou é muito importante, porque em última análise, todas essas etiologias, elas vão levar para uma lesão endotelial ou, igual você colocou, uma estase sanguínea, né? A gente sabe das alterações de mobilidade segmentar que são características do Chagas, né, do infarto agudo do miocárdio, com áreas acinéticas ou até mesmo discinéticas, né? O próprio Takotsubo. Então, isso vai levar à estase sanguínea, à disfunção ventricular esquerda, né? Então, considerando também, corroborando aí com uma hipercoagulabilidade, então a gente sempre vai acabar na tríade de Virchow mesmo, né? Todas essas etiologias levando para esses 3 pontos, né? E uma questão importante que você também comentou, que a gente não só teve o desenvolvimento, né, das técnicas de reperfusão ali, com uma angioplastia, nas primeiras horas, sendo, né, o padrão ouro do tratamento da síndrome coronariana aguda, mas também é importante colocar dos antiplaquetários que a gente vem desenvolvendo, né, os anticoagulantes que a gente deve lançar a mão também. Toda essa terapia clínica otimizada no contexto do infarto agudo é de fundamental importância para a gente justamente diminuir aquele estado protrombótico, pró-inflamatório, né, e pró-estase sanguínea, né, por assim dizer, que vai levar, né, a um trombo, a uma desencadear uma facilidade para formar um trombo, né? E que, em última análise, o que a gente quer também é diminuir o risco que a gente tem de uma embolização, e seja distal, ou então, principalmente, para sistema nervoso central, que pode ser catastrófico, né? Com certeza. Então, esse é o nosso objetivo. E a E gente aí, de sabe. maneira bem... Como? Não, pode continuar. Eu ia falar. Não, e assim, de maneira bem direta, né? Aqui a gente tem que chamar você, tem que chamar a equipe aí do eco, porque vai ser o ecocardiograma que vai fazer o diagnóstico. Então, indo para a prática, de fato, qual que vai ser o primeiro passo no diagnóstico? O eco transtorácico, né? Esse vai ser o exame de escolha que vai avaliar ali, né? Dar aquelas informações, tanto da fração de ejeção quanto da mobilidade segmentar, que é imprescindível para quem está no cuidado ali ao paciente em vigência de uma síndrome aguda, né? Nas primeiras 24 horas, e de fundamental importância na internação, tem que ter um eco transtorácico, né? Lembrar que ele tem uma sensibilidade ali de cerca de 35%, né? E que para reconhecer, e na ampla maioria das vezes vai reconhecer o trombo de maneira muito, muito fácil. E Mas, aqui, claro, tem aqueles casos duvidosos, né? Marco, é importante a gente falar, claro que foge um pouco da nossa prática clínica, porque a gente sabe que não vai dar para fazer contraste em todo mundo, né? Mas as diretrizes nos trazem, os estudos nos trazem que quando a gente aplica o contraste no eco transtorácico, ele aumenta a sensibilidade em cerca de 30% a 40% no aumento da sensibilidade. Então, aqui, eles recomendam muito o eco transtorácico com contraste. A gente consegue definir melhor, consegue ver melhor o trombo, definir melhor as bordas, né, as áreas de cinesia e acinesia. Então, o contraste, quando a gente tem acesso, a gente sabe que isso a gente não costuma fazer em todo mundo, né? Até porque demora mais, não, às vezes não tem disponível em alguns lugares. Então, é importante que, se tiver, que seja feita com o contraste. Exatamente. Então, assim, começamos com eco transtorácico. Se conseguimos definir, ok. Agora, se é um paciente que tem um alto risco de formação, se ficou na dúvida, é isso que você falou. A gente deve repetir esse exame e lançar a mão de um contraste, que vai aumentar a sensibilidade do nosso teste, tá? E aí vai ajudar. Aqui o eco transesofágico perde um pouco do seu papel, tá? O eco transtorácico é melhor, ele é superior que o transesofágico, né? Lembrar que aqui a gente está preocupado em reconhecer os trombos no VE, ou seja,
principalmente onde eles formam na região mais apical e que não é a área mais facilmente observada pelo transesofágico, né? Então aqui ele perde um pouco da sua importância. A tomografia computadorizada também não foi validada, tá? Para avaliar a presença de trombos aqui no ventrículo esquerdo. E o outro teste, um outro exame diagnóstico aí, muito acurado, é a ressonância. Lembrar que 1/3 dos trombos, eles não são vistos pelo eco, né? Então, o padrão ouro para a gente ver, né, ali, né, a formação do trombo, volumes, reconhecer mesmo a fração de ejeção, enfim, a ressonância ela é um exame mais pormenorizado, mas que a gente sabe que a disponibilidade e até mesmo a logística para a gente fazer para todo paciente é inviável, né? Não dá. Então, por isso que o carro-chefe vai ser o eco transtorácico nas primeiras 24 horas ali. Se ficar dúvida, a gente repete ali dentro de 72 horas, podendo lançar a mão do contraste, que vai aumentar a sensibilidade do nosso exame. Isso aí. Então, resumindo, eco transtorácico, se tiver dúvida ou tiver disponível facilmente eco transtorácico com contraste, ficou em dúvida, ressonância, né, Marcos? Só para a gente Show de resumir para os bola. nossos ouvintes. E aí a gente vai tratar, né, Ana? Isso aí, agora a gente vai partir para o tratamento. Então, aqui a gente sabe que tem. Antigamente a gente falava muito de varfarina para trombo no VE, né? Eram estudos observacionais, estudos não randomizados, e que se dava uma preferência para varfarina. Hoje a gente sabe que com o advento dos DOACs, né, com aí a evolução e os novos estudos, principalmente o último que a gente teve agora ano passado, que foi o RivaWar, foi um estudo publicado no JACC, né, que comparou a varfarina e a rivaroxabana em casos de trombo no ventrículo esquerdo. Então, e aí o estudo RivaWar, ele nos mostrou que o DOAC é não inferior à varfarina, ele não teve diferença também em questão de AVC, de mortalidade, e até no próprio estudo a gente conseguiu até uma resolução mais rápida dos trombos naquele grupo, no braço que usou a rivaroxabana, né? Então, a gente tem até hoje em dia por conta. Varfarina, a gente sabe que é uma medicação de difícil manejo, a gente sabe que às vezes o paciente não atinge, né, o alvo terapêutico ou acaba tendo sangramentos quando o NR fica muito alto, a questão de interação medicamentosa com alimentação, então a gente sabe que é uma medicação mais chatinha de ser utilizada, né? Então, hoje a gente dá preferência para os DOACs, é muito mais fácil o manejo clínico, e a gente viu nesse último estudo, embora seja um estudo com N não tão grande, aí foram 261 pacientes, a gente tem uma segurança, né, para usar o DOAC em casos de trombo no ventrículo. Perfeito. E assim, lembrar que esses pacientes vão estar em vigência de AS, clopidogrel, utilizar um anticoagulante parenteral na internação. Então, aqui a gente tem um risco isquêmico, mas a gente também tem um risco hemorrágico que não é desprezível. E geralmente são pacientes, né, doente renal crônico, paciente idoso, paciente mais frágil, muitas vezes, então a gente tem que pesar na balança sempre esse risco isquêmico, né? E nesse estudo que você trouxe para a gente, né, no desfecho primário, que foi a resolução do trombo em 3 meses, é o que você falou, o DOAC foi não inferior, né, à varfarina, com menos riscos de sangramento. Então, esse estudo veio até validar uma coisa que na prática a gente já até fazia, né? A gente já tinha uma preferência por utilizar o DOAC nas doses, né, corroboradas pelos estudos, né? Mas a gente tinha já essa preferência, mas foi muito bom que esse estudo de fato veio trazer uma informação mais sólida, né? E confirmar uma prática que a gente já tinha de lançar a mão do DOAC nesse contexto, né? Isso aí. Inclusive, a diretriz europeia, né, ela traz aí com um grau de evidência de 2A a questão de utilizar os anticoagulantes e ela coloca tanto a varfarina como o DOAC na mesma linha, né? Ela não dá preferência a nenhum. Então, é importante falar que as diretrizes já colocam para a gente que as duas drogas aí a gente pode lançar a mão para anticoagular esses pacientes que têm trombo confirmado.
E, Marco, aqui a gente falou mais daquele paciente onde a gente fez o eco e encontrou trombo. Agora, aqueles pacientes que têm um infarto, você faz um eco pós-infarto, eles têm várias áreas acinéticas, né, ou discinéticas, enfim, vários segmentos. Nesses pacientes, é indicada a tromboprofilaxia? A gente vai começar anticoagulante ou a gente vai optar por repetir o eco e ver mais tarde? Ou a gente vai iniciar a anticoagulação? Qual a recomendação nesses casos? Isso é uma questão importante que dá muita dúvida, né, Ana? Às vezes é um paciente que tem ali 4 segmentos acinéticos, ou tem 5, ou tem 6, ou tem 3 e tem uma disfunção ventricular, e aí você não sabe, porque não está vendo trombo, mas o eco é um pouco duvidoso, tem as variações, né, para quem está realizando o exame, então é complexo e é uma área cinzenta, de fato, da evidência, né? A gente não tem bem firmado um limite, né? A partir de tantos segmentos acinéticos, é melhor a gente ter uma evidência robusta para fazer lançar a mão da anticoagulação. Não é muito bem assim. O que a gente tem, a gente conhece, são os fatores de risco, né, desse paciente para formar um trombo, né? Então, quem que são os pacientes de alto risco para essa formação de trombo? Igual você falou, né? É aquele paciente que teve um supra anterior, que teve uma oclusão de descendente anterior muito importante, ficou com uma disfunção ventricular acentuada menor do que 30%, né? Demorou mais tempo para reperfusão, isso é muito importante. O paciente que chega com delta T, né, de 1 hora é diferente daquele que é reperfundido com 11 horas, né, com 10 horas, enfim. E claro, aquele que tem mais segmentos acinéticos ou discinéticos, quanto mais é pior, né? A gente, né, na nossa prática, a gente costuma usar ali mais ou menos 5, às vezes 7 segmentos, né? Mas juntar o máximo de informação possível e aí colocar na balança, pesar o risco isquêmico, pesar o risco de sangramento do nosso paciente, ver as áreas acinéticas e discinéticas e colocar tudo isso na balança. Lembrar que a gente fez um eco, né? A gente lançou mão do eco com contraste, né, para poder esmiuçar isso, mas caso contrário, a gente volta a repetir esse eco depois de uma alta precoce, em 2 semanas, por exemplo, né, para a gente ver se teve evolução, a formação, que igual você falou, essa formação de trombo pode acontecer nas primeiras semanas, né? Não deu, se ainda está na dúvida, a gente pode lançar a mão de uma ressonância depois, que é o melhor método, igual a gente colocou. Mas a mensagem que fica é juntar o máximo de informações, levar em consideração a fração de ejeção, a quantidade de segmentos acinéticos ou discinéticos, o risco de sangramento e o risco isquêmico do nosso paciente, né? E repetir os exames assim que possível, quando necessário, e se tiver disponível, a ressonância também é de suma importância. Para esse paciente, a gente vai lançar a mão da profilaxia, da anticoagulação, né? Lembrar que as diretrizes aqui elas não são muito claras, a gente não tem um posicionamento muito definitivo, não tem uma evidência muito robusta, mas que quanto mais informações e mais fatores de risco, vale a pena sim a gente deixar o anticoagulante e fazer o manejo do nosso paciente com o anticoagulante. Não é isso? Isso aí. Então, resumindo, na maioria das vezes não, né? Mas é aquela história dentro da medicina de a gente individualizar paciente a paciente, né? Da gente ver a Sempre, sempre. história para conseguir definir aí a melhor terapêutica para esses pacientes. Certo, Marco? Perfeito. Acho que deu para a gente resumir bem para os nossos ouvintes, né, o manejo do trombo no ventrículo esquerdo, que é algo tão comum na nossa prática e às vezes até subdiagnosticado, né? Muitas das vezes esses pacientes acabam passando, a gente não fazendo o manejo correto. Então é Isso aí. importante lembrar sempre do eco precoce, né? Do eco antes da alta, não dar alta para esses pacientes antes da realização do eco. É importante que ele faça ainda intra-hospitalar, até porque naqueles primeiros 5 dias a gente sabe que tem um maior risco de fazer arritmias, de fazer outros eventos. Então é importante aí que a gente segure esse paciente, faça o eco, se necessário a gente repita, né?
e aí a gente dá o segmento correto. E lembrar, né, Marco, que é importante que às vezes esses pacientes, a gente encontra o trombo, a gente anticoagula, eles voltam para a gente repete o eco, tem uma recomendação de fazer em 3 meses, e às vezes esse trombo persiste. Aí lembrar que nesses casos a gente pode manter a anticoagulação e repetir novamente em 3 meses, e se mantiver, às vezes até pensar na troca, né? Se esse paciente está usando um DOAC, por exemplo, trocar por uma varfarina. Se ele está usando varfarina, trocar por um DOAC, caso a gente tenha uma persistência importante desse trombo. Legal, bacana, isso aí. Bora pro bate-bola, Marco? Bora então, Ana. Ana, qual que é a etiologia mais comum do trombo do ventrículo esquerdo? Então, aqui é um infarto agudo do miocárdio, né? Principalmente aquele infarto de parede anterior. Marco, como que a gente vai fazer o diagnóstico desse paciente? O carro-chefe é o ecocardiograma transtorácico. Lembrar da possibilidade de agregar o contraste ao seu exame, aumentando a sensibilidade, e também da ressonância como exame em casos duvidosos, em casos que a gente precisa esmiuçar mais. Qual é o tratamento, Ana? O tratamento aqui é anticoagulação, né? A gente pode lançar a mão tanto dos DOACs, que a gente já tem o Rivalor aí que nos dá uma certa segurança, e também dá para a gente usar a velha e famosa varfarina. E, Marco, contra tromboprofilaxia, a gente vai dar para esses pacientes ou não? Aí é colocar na balança os fatores de risco, né? Quais são os pacientes de alto risco para formação de trombo? Paciente que tem uma disfunção ventricular acentuada, menor do que 30%, mais do que 5 ou 7 áreas acinéticas ou discinéticas, ou seja, uma mobilidade segmentar muito alterada. Pacientes, né, que a gente já pesou um risco de sangramento não tão alto e um risco isquêmico ali mais elevado. Pacientes que tiveram um tempo maior para serem reperfundidos, né? Reunir todas essas informações. E quanto mais alterações, mais a gente vai tender a lançar a mão do tratamento anticoagulante. Isso aí, Marco, muito bom. Acho que é isso, né? E aí, Ana, e aquele desafio que você trouxe pra gente, como é que fica? Bora lá. Então, a resposta do desafio, que era uma síndrome clínica que pode estar relacionada à formação do trombo no VE, é a síndrome hipereosinofílica, né? A gente pode, lembrando, né, voltando, a gente pode recordar que ela é uma das causas de fibrose endomiocárdica, né? E aí isso predispõe à formação de trombo. Então, é algo diferente aí para a gente pensar nesses casos também. Essa é uma clinicagem braba, né? A gente sempre fica ali, né? No infarto agudo miocárdico, no Chagas, ali na amiloidose, mas lembrar dessa síndrome importante também, né? Bacana. Isso aí. Muito bom, Mário. A gente agradece aí a todos os nossos ouvintes, te agradeço também, Mário, aí por mais um episódio juntos. E lembrar, pessoal, que a gente lançou um curso bem recente, já está lá no nosso Instagram, tem um link na bio. Lembrar o ECG dominado, e é um curso que a gente trouxe muita coisa legal, é um curso que é prático, fácil, são aulas curtas, a gente tem um e-book também junto, então corre lá, assina o nosso curso e nos dê aí a opinião e nos mande feedbacks, né, Marco? Com certeza, ficou muito bacana, ficou muito legal, bem prático também, e manda pra gente as suas dúvidas, as questões aí, e isso aí. E tem abraço, Ana? Eu vou adiantar aqui e vou mandar um abraço, ó, pros meninos que passaram com a gente lá na Hemodinâmica, Dr. Natan e Dr. Gustavo. Um abração aí, rapaziada. E hoje meu abraço, Marco, vai pro pessoal do Eco, com certeza, né? E para minhas amigas Thaís, Ana Lu e a Vitória. Então hoje meu abraço especial vai para ela. Time de ouro aí do Eco. Show de bola. Ana, então muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos. Segue o SupraCast Cardiologia, tanto no YouTube quanto no Instagram. E até uma próxima.